viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que deve fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. À luz da oração. Espíritos diversos. Francisco Cândido Xavier. Oração no Templo Espírita. Emmanuel. Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós que temos guerreado e ferido a outrem, imploramos-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender, sem alarde, os dons de tua misericórdia na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre,
cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa invariável em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tens dado e ainda uma vez suplicamos-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Saudações espirituais para todos que estão buscando o sagrado, a companhia de Deus, a união no divino. Afinal de contas, esta é a nossa grandiosa tarefa. Como dizia Paulo de Tarso, um texto do Livro dos Espíritos, é preciso gravitar em torno de Deus. Mas há algumas tarefas básicas, comportamentos aproximadores, intermediários, que precisamos valorizar. Quando estamos num templo, adentramos as suas paredes, os seus salões, precisamos aprender algo fundamental: escutar, fazer silêncio, para compreender a dinâmica dos processos ali existentes, o seu estágio evolutivo, a sua maturação psíquica, até mesmo a sua aproximação com o divino.
e não nos aprisionarmos nele. Por que isso? Porque as formas existenciais, elas refletem um certo nível de evolução, mas mesmo no comum das formas se pode aprofundar estas questões vivenciais e aproximar-se de Deus. Então, a tarefa exterior, ela tem o seu significado, mas a maior relevância não é o que se faz, é como se faz. Se podemos fazer grandemente as coisas pequenas, se podemos fazer com humildade, simplicidade as grandiosas tarefas, isto é que vai definir a nossa aproximação com Deus, a nossa percepção cada vez maior do que equivale em termos de absoluto, de infinito, de permanente. Pois bem, pensando nisso, precisamos de imediato adotar uma conduta. Verificar o que acontece sem julgamentos. E não tentar mudar as coisas ao adentrar algum local. As formas de existir, as formas de agir, como se fôssemos mestres que teremos algo a ensinar. O grande ensino, nesse momento, chama-se escutar. Perceber o outro, pessoa ou instituição, como um momento existencial evolutivo. Compreender seu ritmo, sua personalidade, seu jeito de ser e nele se integrar. Afinal de contas, a chegada ao divino, a percepção da sacralidade é um ato de amor. E esse ato de amor, naturalmente, é inclusivo, aceita as diversidades, compreende os modos diferentes de entender e de aceitar os princípios que norteiam essa vida divina que nós queremos chegar. Às vezes, no início, tudo parece em flores. Os caminhos parecem atapetados, as mensagens espirituais nos despertam intensamente e nós sonhamos, nós aspiramos. Talvez, identificados com isso, na nossa transformação, na nossa conversão para a busca do sagrado, do divino, queremos converter os outros a estas condutas, esquecidos que durante muito tempo estivemos distante dessas buscas e desses anseios espirituais. Não tente converter ninguém. Não tente mudar o ritmo de vida de qualquer pessoa. Aprenda a ser uma espécie de ser que exemplifica, que tem consciência do seu próprio processo e vai crescendo através deles. Mas a seguir, com o tempo, vamos verificando que as nossas percepções à distância das pessoas do templo, das comunidades, não correspondem a uma certa realidade imaginária nossa. Na verdade, é uma idealização. E começamos a encontrar dificuldades, incompreensões, disputas típicas do nosso estágio evolutivo humano. Não desanime por isso. Prossiga. Esqueça essa demanda sua pessoal de ser compreendido, de ser aceito, de determinar as normas de comportamento, de querer que os outros sigam a sua tônica, o seu jeito, o seu ritmo de evolução. Não se apegue a isso. Isso é uma forma de aprisionamento. Queira ser amado por Deus, amando na plenitude. E espraie esse amor onde estiver. Procure a perfeita alegria, a perfeita satisfação de viver servindo os outros, a perfeita amorosidade envolvendo todas as criaturas, mesmo aquelas que nós não sentimos simpatias ou não temos afinidades. A perfeita fé em que nós seremos capazes de agir no mundo, fazendo prodígios de um modo geral, a perfeita convivência interexistencial, sabendo que todos somos espíritos, seres imortais. Se nós fizermos isso diariamente, querendo representar o divino em nosso mundo, aquilo que nós já apreendemos, teremos dado um passo muito relevante no nosso encontro com o sagrado. Medite sobre isso, reflita com cuidado, com atenção e norteie seus passos nessa direção. Pense nisso. O amor divino já é pleno. Nós é que precisamos fazer silêncio e aprender a estar no mundo, na convivência existencial, silenciosamente, para melhor transmitir essa mensagem. Às vezes,
esse silêncio falará eloquentemente sobre aquilo que nós já estamos vivendo. Eis o decálogo que o mensageiro me deu quando cheguei ao fim deste trabalho e me mandou transmitir a todos os que quiserem entrar para as fileiras dos trabalhadores do reino. Primeiro, ao acordar, pense no reino antes de pensar nas coisas terrenas e ore. Peça ao jovem carpinteiro que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Segundo, antes de iniciar o seu dia, lembre-se e grave na sua mente que tudo o que você fizer deve ser feito em favor do reino, mesmo no seu trabalho e nas suas mínimas obrigações rotineiras. Terceiro, afaste do seu coração qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Comece o dia com um sentimento de gratidão a Deus pela bênção da vida e pela bênção maior da compreensão do reino. Quarto, faça ou renove o seu voto de humildade, prometendo a você mesmo não ceder ao orgulho, à vaidade, à cólera, à arrogância, à ambição, à prepotência, à violência. Pois todas essas coisas conduzem aos reinos dos homens, desviando-nos do reino de Deus. Quinto, prometa manter-se calmo e buscar a serenidade em todas as circunstâncias. Sexto, tenha confiança na verdade. Só assim você não perderá a razão quando o injuriarem, caluniarem, disserem mentiras a seu respeito, pois compreenderá que só a verdade prevalece e que ela não necessita da força, da astúcia ou de qualquer manobra para se impor. Sétimo, busque a pureza. Todas as coisas são puras quando as encaramos com amor, compreensão e pureza. Não há atos impuros para o homem que mantém o seu coração puro. É nossa malícia que faz impuras as coisas de Deus. Evite sempre os excessos que são provenientes do egoísmo, fonte da impureza. Oitavo, não se esqueça de que o pior dos homens é seu semelhante, seu irmão. Trate a todos com amor e justiça. Mas cuidado na justiça, que o nosso egoísmo facilmente irá transformar em injustiça. E seja abundante no amor, em que somos sempre tão pobres e ávaros. Nono, não roube. Não aprove o roubo. Não elogie o roubo. Não queira possuir mais do que o necessário, porque para isso é preciso tirar dos outros e aumentar a miséria do mundo, em prejuízo da riqueza do reino. Afaste-se da corrupção, do século, dê exemplo do amor e da justiça do reino. Décimo, não se apresse nem se iluda, pois o reino não vem por sinais exteriores. Precisamos construí-lo paciente e corajosamente no coração dos homens, pelo nosso exemplo. Amor, desapego e pureza são os instrumentos de construção do reino de Deus na terra. Aprenda a trabalhar com esses instrumentos e você ajudará a construir o reino. Esse decálogo do reino tem os seus mistérios. Não proporção em que você vai o seguir, os mistérios, eles vão sim se revelando. Em cada mandamento há coisas que não percebemos numa simples leitura. As luzes do reino vão, pouco a pouco, iluminando as trevas do mundo em que a nossa alma ainda está mergulhada.
Para aproximar-se de Deus, é preciso aderir à lei de sociedade. A lei de sociedade não é somente uma opção evolutiva que foi dada ao homem com o objetivo de preservar-se das ameaças do ambiente, dos outros, dos seus inimigos, dos animais. Não. A sociedade, para além dessa questão da sobrevivência, ela também tem outras finalidades evolutivas, como, por exemplo, o aprimoramento das nossas qualidades espirituais. É importante lembrar que o desenvolvimento evolutivo a partir da vida em comum tem como característica o crescimento, a complexificação e também, claro, a agregação de faculdades. À medida em que nós vamos evoluindo, à medida em que nós vamos convivendo, vamos adquirindo novas possibilidades evolutivas e novas características vão surgindo, justamente por conta desse desabrochar, desse descobrir de possibilidades que somente podem ser descobertas a partir da vida em comum. É assim que, de uma forma bem elaborada, o homem vem, através do tempo, desenvolvendo as possibilidades de viver em sociedade de uma forma cada vez mais aprimorada. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, da parte 3ª, nós vamos encontrar na questão 768 o nosso Allan Kardec perguntando assim às entidades venerandas: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os espíritos vão assim responder a Allan Kardec: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele embrutece e estiola. É justamente nesta condição de isolamento que se encontra o contraste das vantagens e dos benefícios de estarmos vivendo em conjunto. Do ponto de vista da psicologia, é importantíssimo saber que aquilo que é escondido no inconsciente muitas vezes se revela nas projeções que fazemos ao outro. O outro se apresenta então como um grande espelho do inconsciente. Ele se apresenta como um grande espelho daquilo que é desconhecido, absolutamente desconhecido de nós outros. Portanto, é importantíssimo que nós entendamos que apenas em conjunto podemos aprimorar as nossas qualidades pessoais e descobrir os nossos potenciais espirituais adormecidos. Mas há outros benefícios também. É importante que nesta autodescoberta nós passemos também a compreender o outro, entender o outro, perceber a presença do outro em nossa vida. Os sentimentos de alteridade, de fraternidade, de amor vão surgir justamente neste encontro, neste movimento do eu em direção ao tu. E este reconhecimento da presença do outro amplia a visão do ser do ponto de vista da sua própria unidade, da sua egocentricidade, passando para uma descentração. O indivíduo passa a estar um pouco mais em contato agora com outras pessoas, com outros seres. É a ideia do próximo, é a ideia da caridade que reconhece no outro a necessidade que surge do coração, que bate forte dizendo: a tua necessidade é a minha necessidade. Este reconhecimento ele só acontece quando estamos em sociedade. Portanto, é fundamental que nós compreendamos que o aprimoramento das nossas condições sociais faz parte do nosso processo evolutivo. Lembramos sempre da história de que está em Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, quando os nossos amigos vão nos dizer como viviam em comunidade os primeiros cristãos. Nos primeiros passos da cristandade, justamente os ensinamentos de Jesus se transformaram em um guia e um mapa seguro para a vida em sociedade. Aqueles homens estavam agora vivendo sob a égide de um novo patamar evolutivo e de nova tábua de valores. Eles agora trabalhavam no amor e na fraternidade. Por isso dizem os nossos queridos amigos que preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O evangelista Lucas, que aprimora o Atos dos Apóstolos, ele vai dizer também que havia amor em cada alma e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isaías também a mediunidade explícita se apresentando como possibilidade também de agregação de valor
da vida em sociedade. A mediunidade com Jesus, exercida na caridade, também é um reconhecimento do outro em outro plano, em outra dimensão. Quantas possibilidades nós encontramos na vida de ajudarmos uns aos outros quando estamos com o senso de sociedade aprimorado entre nós. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles compartilhavam bens, compartilhavam sua vida, eles vendiam as coisas que tinham para estar vivendo coletivamente, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e a singeleza de coração. Assim também vamos compreender em nosso lar uma sociedade desenvolvida e aprimorada a partir dos sentimentos de uma evolução na estruturação de uma gestão de uma comunidade onde 2 dos seus ministérios estavam voltados para o alto. A guia era Deus, o guia principal era a divindade, era o encontro com o sagrado. É por esse motivo que nós precisamos compreender a sociedade como um bem maior que nós recebemos do Criador, como uma forma de desenvolvermos e aprimorarmos os nossos processos, a nossa condição evolutiva. Meu amigo, guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque no lar ou na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família humana, cujos membros, sempre nós mesmos, se integram indissoluvelmente entre si. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós, e cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. Encontrarás o mal quando a maldade ocultar-se em teu coração, à maneira de serpe invisível. Ouvirás a irreverência quando os teus ouvidos permanecerem tocados pela sombra espessa da desconfiança. Identificaremos o procedimento censurável quando ainda alimentamos em nós os motivos de tentação degradante, induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se tornaram passíveis de nossa crítica. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade naqueles que nos cercam. Quando desanimados, encontraremos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos em verdade irmãos do ignorante e do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis. Jesus, no Evangelho, não pede censores, aguarda companheiros de boa vontade, que, olvidando todo o mal e surpreendendo o bem celeste em todos os escaninhos da terra, com ele colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Por que, Senhor, a vida em comunidade às vezes se torna difícil? Perguntou o discípulo. O mestre sorriu. Quando as pessoas estão mais próximas, os egos costumam atritar-se mais. E como sabes, o atrito causa desgaste e reduz a velocidade de um veículo. Elas não conseguem avançar muito na vida espiritual e chegam a paralisarem-se
ou se desviarem. Muitos desastres ocorrem neste passo, porque se sentem na obrigação de adivinhar ideias e sentimentos alheios. E tudo o que os outros fazem é interpretado pelo ego. O mestre, após uma pausa, perguntou por sua vez: já tiveste a oportunidade de utilizar um programa de tradução para computador? O discípulo respondeu: sim, mestre, mas o software realmente não funciona a contento e não podemos confiar. Pois bem, o ego é também um mau tradutor. Não consegue entender as coisas corretamente e está sempre alterando os pensamentos e sentimentos alheios por causa de uma leitura incorreta. O que fazer se utiliza sempre essa espécie de software para traduzir diversos textos de vida, diferentes linguagens? As coisas só podem acabar mal. Mas, Senhor, não deveria haver dificuldade, pois todos aprendemos que o nosso direito vai até onde começa o direito do próximo. E assim, as coisas deveriam funcionar muito bem. O ego tem, todavia, uma tradução diferente para essa regra. O meu ego é mais valioso do que o outro, e por isso ele não se refreia, não tem limites e começa a atritar. E quando tal ocorre, não consegue parar. É como um alcoólatra depois do primeiro gole. Sente-se dominado pelo impulso primitivista e vai ao segundo, ao terceiro e assim por diante, até quedar embriagado. O ego também não consegue, atropelando a vida onde quer que haja. Tem sempre justificativas prontas. Abre aspas. Nunca fez coisa alguma. É mal compreendido. As pessoas implicam. Fecha aspas. Etc, etc. As justificativas são sempre as mesmas. Caso o indivíduo consiga perceber, em face dos resultados prejudiciais, que realmente errou, limita-se a prometer que não voltará a agir da mesma maneira, como um viciado. Porém, que não consegue dominar o impulso para as drogas, ele perceberá o irromper do mesmo impulso egoísta que lhe domina o ser. O discípulo ouvia em silêncio e o mestre acrescentou: como sabes, um objeto distante dilui-se na paisagem e não se consegue enxergá-lo em todos os detalhes. Muita coisa nos parece bonita e desejável. Porém, ao nos aproximarmos, verificamos que a realidade é bem diferente e nos assustamos com o que vemos. Ao olharmos à distância, sem conviver com o outro, tudo parece belo. No entanto, ao tornar-se a convivência maior, as dificuldades crescem. Não te deves preocupar, todavia, com isto. Não estamos aqui para viver longe dos outros. Precisamos estar perto. Quando permanecemos longe, o que podemos fazer? Se alguém está ferido a 50 quilômetros, é difícil socorrê-lo de imediato. Quando o socorro chega, não raro é tarde demais, ou as condições se tornaram ainda mais difíceis. Porém, se estamos juntos, é possível socorrer o ferido mais rapidamente e até reanimá-lo no caso de uma parada cardíaca, por exemplo. E nós fomos chamados a isto. Somos apenas um pronto socorro. Não podemos fazer muita coisa, mas podemos ajudar de alguma maneira. O mestre andou um pouco mais com o discípulo e, antes de separarem-se, ajuntou: sim, é certo que podemos, se nos capacitarmos para a tarefa. E o Centro Espírita?
onde o centro espírita se encaixa no modelo de sociedade. Sem dúvida nenhuma, nós temos no exercício da casa espírita um grande espaço para o desenvolvimento de técnicas e o aprimoramento da nossa vida em sociedade. Sem dúvida nenhuma também, podemos imaginar que, para além da família, é um grande laboratório de almas. É ali que se encontram as divergências, é ali que se encontram as diversas possibilidades de expressão de um ser, dada a pluralidade dos indivíduos que compõem a casa espírita. Não somente os encarnados, mas também os desencarnados, os amigos que estão em outro plano. Estes também participam da casa espírita, dos seus trabalhos diuturnos. É preciso entender que a convivência com os invisíveis dá-nos uma dimensão também plural das possibilidades de convivermos com os irmãos encarnados que nós não conseguimos perceber. Aqueles que não estão ao alcance da nossa visão, nem muito menos perto dos nossos sentimentos. Portanto, os exercícios que pudermos desenvolver dentro da casa espírita serão sempre bem-vindos para o aprimoramento da nossa condição como entes dentro da lei de sociedade. Diz no Livro dos Médiuns, no item 350, Kardec fala: para o objetivo providencial é que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos. Os sentimentos gregários, os sentimentos de amor, de fraternidade, de comunhão, de caridade, estes sentimentos desenvolvidos a partir da percepção de que eu e o outro somos um. Isso daí nos traz também um encontro com o sagrado. A ideia da unidade, a ideia de estarmos vivendo juntos, a ideia de estarmos vivendo em uma coletividade, caminhando na direção dos braços do Pai Celestial, isso amplia bastante as nossas possibilidades de desenvolvimento de técnicas e de formas de estarmos juntos. Então haverá, diz Kardec, união entre elas, simpatia entre as pessoas, fraternidade em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, do ego, dos melindres, mais de palavras do que de fatos. Então elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce o bem comum, o bem para todos. É assim que os nossos irmãos vão nos dizer do trabalho na casa espírita. João Cleófas, em uma mensagem psicografada pelo médium Divaldo Franco, intitulada O Centro Espírita, vai dizer que o Centro Espírita é uma célula viva e pulsante, onde se forjam os caracteres sob a ação enérgica do bem e do conhecimento. É o locus da escola que torna-se educandário, graças ao qual, vai dizer Cleófas, a instrução vai se alargando desde a geração de fenômenos educativos, de hábitos, para conduzir discípulos conscientes da própria responsabilidade. Há também a oficina que trabalha os sentimentos, que se modelam valores éticos, aos camartelos do sofrimento e da renovação, e do hospital também, ensejando as mais exclusivas terapêuticas para alcançar as causas geradoras do sofrimento, acrescendo aí a função gregária, a função comunidade, como sendo a quarta força, a quarta ação principal do Centro Espírita. A Sociedade de Paris, o Nosso Lar, tantas comunidades que nos foram ofertadas, para além da comunidade que Lucas descreve em Atos dos Apóstolos, como sendo um modelo guiado por valores elevados, valores trazidos pela comunhão com Cristo. Essas sociedades, sim, elas podem servir de modelo e guia para o desenvolvimento de sociedades aqui na Terra, o aprimoramento das nossas casas, em nome da fraternidade, da pluralidade das coisas. Hoje vivemos uma sociedade onde as diferenças estão exacerbadas. É preciso estabelecer um locus de acolhimento, é preciso estabelecer um locus de desenvolvimento da percepção do ser como espírito, para além das suas simples manifestações carnais. O Centro Espírita é, portanto, um local de aprimoramento, de desenvolvimento e de libertação do espírito a partir da convivência em sociedade. Então, o Centro Espírita, diz João Cleófas, é o núcleo social onde se caldeiam os sentimentos, auxiliando os seus membros a tolerarem-se reciprocamente, amando-se, sem o que dificilmente eles estariam em condições de anelar por uma sociedade perfeita, caso fracassem no pequeno grupo onde se aglutinam para o bem.
E o Centro Espírita, continua ele, é, portanto, a célula ideal para plasmar a comunidade dos homens felizes do amanhã, oferecendo-lhes o contributo do respeito e da fraternidade, da atenção e do bem. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando-me o próprio coração. Nos ouvidos atentos, é por ele, Jesus, na alavanca da estima, que aspiro a caminhar montanha acima, sonhando e evolução, com que te possa ver em toda parte, no anseio de encontrar-te. Agradeço-te ainda, de espírito contente, este recinto amigo doce e claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio, amparo. Sobretudo agradeço toda mão que te serve nesta casa e toda voz que ensina a celeste grandeza da doutrina em que a tua palavra descortina ante os filhos de terra o reino do amor puro por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume de amor que se desprende da mesa que me acolhe, o exemplo dos que sofrem sem qualquer rebeldia, e a fé dos que te buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando de teu nome toda marca de sombra ou sofrimento. Por todos os tesouros que nos dás neste pouso de paz, que fulgura o clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz, deixa que eu te repita: obrigada, Jesus. Não aceite nunca nada, nada menos que o amor. Nunca diga é tarde, nunca é tarde, seja pro que for. Não aceite nunca nada, nada menos que o amor. Nunca diga é tarde, nunca é tarde, seja pro que for. Veja o botão de flor desabrochar no chão, lírio do Pantanal, orquídea do sertão. Veja o verão cobrir sua nudez, antes de desistir, tente outra vez. Veja brilhar no céu a estrela da manhã, a aurora boreal, reinado de Tupã. Quem poderá impedir sua altivez? Antes de desistir, tente outra vez. Olha o neném nascer, assim se faz a luz. A vida quer viver, o amor se reproduz na pequenez. Antes do não, talvez, tente outra vez. Antes do não, talvez, tente outra vez. E não aceite
aceite nunca nada, nada menos que o amor. Vamos começar nossa reflexão que introduz a meditação, lembrando de uma frase dirigida por Jesus a Pedro, naquele encontro célebre após a ressurreição: apacenta as minhas ovelhas, se me amas, Pedro. Ora, nós podemos estar nesse lugar, ainda que de forma ínfima, incipiente, limitada, sermos aquele que Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. É uma orientação fundamental, porque ele diz que veio nos trazer a paz, que os mansos, os pacíficos herdarão a terra, e que os pacificadores serão capazes de ser chamados filhos de Deus. Pois bem, nessa tônica, pensemos nisso. Qual é o nosso papel de quem, de alguma forma, tem uma grei, uma comunidade, uma experiência coletiva em que precisamos ser a palma da harmonia? Aquele que tranquiliza, que vê as diferenças e as sintetiza de forma tal que as pessoas se sentem acolhidas, integradas, não destrói o pensamento de A, não combate o pensamento de B, simplesmente percebe que cada um é um ponto de vista que é uma vista de um ponto. E então atua de forma a ter uma visão muito mais abrangente, inclusiva, capaz de deixar as pessoas em harmonia, ou pelo menos auxiliar o processo de reflexão para que elas próprias construam seu estado de harmonia. Essa frase é muito importante. Ele que se dizia o bom pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas, aclimata-as, e quando alguma delas se perde, simplesmente ele vai atrás, deixando as outras em segurança. Ele cuida, ele age dessa maneira. Podemos não ser esse bom pastor, mas podemos ser o servo de todos, como ele mencionava que era fundamental, e que se propunha a ser o servo de todos nós. Quem sabe, se nós adotarmos essa conduta, encontraremos sabor no que fazemos, júbilo no ato de realizar, uma alegria genuína, nascida daquele prazer de servir, muito bem lembrado na poesia de Gabriela Mistral. E é pensando nisso que nós vamos entrar, então, agora em nossa meditação. Vamos aquietar os pensamentos, de certa forma, vamos buscar um momento de serenidade interior em nossa alma, emoções tranquilas, calmas. Agora tomam conta da nossa consciência de vigília, que estamos atentos. O nosso corpo se relaxa, se tranquiliza, se harmoniza da melhor forma possível. E esses veículos que são nossas criações, agora estão cada vez mais centrados na busca do sagrado. Sentem-se harmônicos entre si. Cada um representa, à sua maneira, a face do nosso projeto evolutivo em busca da comunhão com o transcendente. Nesse estado interior, então, recordamos que somos a testemunha, a consciência que observa esses veículos, mas não se identifica com elas. Melhor ainda, não se confunde com elas. Essa testemunha que observa, que está além dos pensamentos, das emoções, das vivências corporais, todas elas presentes em nossa vida, significa que somos algo maior do que o que veiculamos no mundo e na vida pessoal. Somos a essência, somos seres espirituais, imortais, criação divina. Deixemos-nos enlevar por essa noção. Somos a criação divina. E como divina, ela tem propriedades muito típicas, potenciais de perfeição,
e estamos a caminho da manifestação como perfectibilidade. Nesse estado, então, vamos agora fazer uma viagem mental. Vamos procurar viver nesse instante nosso melhor estado espiritual. Podemos, por exemplo, procurar integrar-nos com o nosso guia espiritual, familiar, da instituição, sentir a sua presença nessa interexistencialidade que é comum em nossas vidas, mas que não damos a atenção devida em todos os momentos. Então nos aquietemos perguntando-nos como sintonizar e agindo da melhor forma possível para alcançá-lo com esses entes espirituais que comandam, que coordenam os projetos de vida, de comunidades, e mais ainda, como nós podemos estar com eles em sintonia. Fiquemos alguns instantes ligados a essa ideia. Afinal de contas, não somos seres isolados. Somos criaturas que convivemos, que existimos para esse tipo de realidade. Convivências que constroem comunidades que se afinizam e constroem prodígios a partir da amorosidade em expansão. Estamos, então, tentando visualizar, imaginamos uma figura espiritual se aproximando de nós. Ela vem falar conosco nesse instante. E nós temos, naturalmente, nessa aproximação, uma alegria especial, porque essa convivência implica em uma energética amorosa mais elevada. Sentimos uma espécie de movimento interior de gratidão por esses seres que nos tocam a alma, nos inspiram na caminhada evolutiva. E nesse estado, então, de aproximação, visualizando esse ser, nós perguntamos: qual é mesmo a minha tarefa psíquica, espiritual, no ambiente em que eu trabalho institucionalmente, no movimento espírita? E ficamos com essa pergunta na mente para nos situarmos melhor. Permanecemos em silêncio e verificamos se por gestos, por falas, por intuições, por sentimentos, nós encontramos a resposta. Recordamos nesse instante aquele diálogo profundo, rico da estrada de Damasco, no qual um homem transtornado se transforma num homem transformado e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E ao recordar isso, retornamos ao nosso momento espiritual, fixando a nossa atenção na possível resposta que teremos desse guia espiritual. E deixemos-nos enlevar por aspirações elevadas em nosso sentir evolutivo em comunidade, por planos de trazer para o mundo físico as experiências elevadas de amor que já conhecemos nas descrições interexistenciais e mesmo nos discursos dos pioneiros da evolução durante a humanidade. Reflitamos o que podemos fazer neste mundo e, melhor ainda, o que podemos vivenciar interiormente para exteriorizar esse que fazer. Quem sabe um estado de paz, um estado de harmonia, um estado de alegria interior. Ou talvez um entusiasmo natural no trabalho, no serviço ao próximo, na ação caritativa.
quem sabe, uma sensação de dever cumprido no trabalho harmonizado na instituição, no cuidado com a sua sustentabilidade, no embelezamento das formas como expressão de uma alma que se organiza e se alcandora em busca de Deus. Ou ainda, os momentos de devoção, de louvor, de elevação da consciência para encontro com o sagrado. Que aspirações aparecem. E nos imaginamos, então, como uma comunidade que sabe viver essa experiência de estar construindo um só pensamento, um só sentimento, um sentido de comum entre as coisas que realizamos. Quem sabe, vamos agregando pessoas nas nossas memórias, nas nossas lembranças, ao tempo que o guia espiritual olha-nos e vai se despedindo. E somos cada vez mais pessoas integradas nesse objetivo. O fanal é Deus, o farol é o amor divino, agora reverberando em nossas almas. Retornemos, então, à nossa consciência normal e pensemos em algumas possibilidades de atuação, como recomendações da semana. Que tal observarmos nosso espírito comunitário, nosso jeito de agir em disponibilidade com as demandas, com as necessidades de cada dia e atuarmos de tal forma que sejamos aqueles que realmente estão dispostos a experienciar o coletivo na sua identidade natural, com carinho, com ternura, com cuidado, em suma, com ação e respeito às ações alheias. Vamos fazer isso e lembrar que tudo começa em nós mesmos. O reino dos céus está no nosso interior, a paz está no nosso interior, né? A perfectibilidade é a característica da nossa essência. Vamos manifestar isso a partir da nossa ação. Não esperemos que os outros façam ou nos sigam. Simplesmente usufruamos do gáudio de estarmos vivendo esse tipo de experiência. Boa semana! Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber que antes
tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever